On to tighten my lace. Throw my Tim's on to tighten my lace. How good are you? Have you excelled, innovated? How hood are you? Can you become what you see? Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Paty Khan, tenho 30 anos, sou formada em artes cênicas, licenciatura em dança. E eu sou dançarina de Krump. Eu quero contar um pouco para vocês a história do Krump. Bom, o Krump surgiu nos anos 2000 nos Estados Unidos, em Los Angeles, por dois dançarinos chamados Big Mijo e Tarais. Esses dois dançarinos inventaram essa dança com muita expressividade, muita força, e ela é uma dança muito freestyle, ou seja, você vai usar ela a partir daquilo que você cria no momento. Bom, ela é usada basicamente em batalhas, mas ela foi formada na rua, ou seja, nós fazemos batalhas de rua, sessions. Então, essa dança é uma dança com características de rua. Bom, a ferramenta que eu vou estar usando hoje na oficina é a linguagem. É uma das ferramentas que nós usamos no Krump para se comunicar, para expressar o que nós queremos falar ao público, a você mesmo. Então é uma característica muito usada por todos nós, assim como as outras danças que têm as suas vivências de comunicação, nós também colocamos a linguagem para dizer o que nós estamos sentindo. Bom, eu vou mostrar para vocês duas referências de pessoas que praticam a linguagem de forma bem orgânica e bem singular. Bom, não podia ser diferente, assim como eu falei para vocês, o criador é o que domina todas as técnicas. Então, o Tarais é uma das referências que vocês podem pegar aí para estar estudando, e também o Kid Niwai, que também dança de uma forma muito orgânica esse tipo de linguagem, a forma que ele se expressa é algo que você pode aí adquirir de uma forma que é mais simples até de você entender do que a forma do Tarais, que é algo que é surreal e nós conseguimos entender, mas é algo que a gente não consegue explicar as formas que ele usa, porque ele domina essa técnica muito bem. O Kid Niwai já é uma forma que também é muito técnica, mas que você pode conseguir enxergar os pontos um pouco mais simples do que o Tarais, que é algo incrível. Bom, gente, eu vou contar para vocês um pouco do meu início, que foi quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu comecei a me interessar pela arte e pelo esporte. Era uma das partes que eu mais me destacava na escola, na rua, quando eu brincava com os meus amigos vizinhos lá perto de casa, vizinhos do prédio onde eu morei, em Santana. E a partir daí, quando eu comecei a ter esse interesse pela arte, pelo esporte, a minha mãe correu atrás de alguns projetos sociais para que eu pudesse aí desenvolver aquilo que eu não sabia nem por onde começar a desenvolver e a estudar aquilo tudo. Foi daí que a minha mãe, juntamente com meu pai, fizeram perguntas tanto para mim quanto para os meus irmãos. O que a gente queria fazer, né? Naquela época era muito difícil eles pagar alguma coisa, algum curso, ou fazer um esporte que fosse pago. Um exemplo, a natação. A natação, na época, não tinha nenhum projeto de prefeitura, pelo menos que eu lembre, né? Nunca ouvi a minha mãe e meu pai falar sobre isso, de projetos que tinha de graça, né? Foi aí que eles fizeram essa pergunta. Eu tenho 2 irmãos que na época também se interessavam muito
é mais pelo esporte. A cultura veio depois, né? Que eles começaram a cantar hip hop, essas coisas assim. Até dança eles também já se enfiaram, mas não é o dom deles. E aí eles fizeram essa pergunta para nós. Foi aí que cada um falou o que queria aprender, o que queria estudar. Eu, a princípio, antes eu queria ser modelo, antes eu queria ser bailarina, antes eu queria ser um monte de coisa, né? Então eu sempre mudava. Toda vez que meu pai vinha fazer uma pergunta, eu falava, eu quero ser modelo. Só que na época eu era tímida demais, muito tímida. Então eu tinha vergonha até de andar assim na rua, minha mãe me arrumava, fazia trança, né? Andava toda bonitinha, né? Era aquela coisa. Mas eu tinha muita vergonha. Então aí minha mãe falou, como assim você quer ser modelo? Se você tem vergonha pra tudo, até aqui pra desfilar na minha frente, você tem vergonha do seu pai, dos seus irmãos. E aí, realmente, né, eu lembro muito bem dessa época, porque eu tinha muita vergonha mesmo. Até das pessoas me elogiarem, eu ficava com vergonha. E aí eu falei pra ela que eu queria fazer dança. Só que eu não sabia, eu não entendia essa questão, eu era muito pequena, né? Eu não entendia essa questão de estilos, tem muitos estilos, né? E o que eu vi assim mais próximo de mim, dentro da minha realidade, porque eu estudava numa escola central lá em Santana, na zona norte aqui de São Paulo, e era uma escola muito boa, assim, tinha muitas meninas, vamos dizer, brancas, e as meninas, né, faziam um balé. Então era o balé que era mais próximo da minha realidade ali no momento, perto lá onde eu morava, né? E só que o balé era muito caro naquela época para minha mãe pagar. E a outra realidade, né? Eu não morava em periferia naquela época, eu morava na região central mesmo, né? E aí a outra realidade era do outro lado, que tinha o pessoal do hip hop, do break, que fazia lá as danças de rua, porque o break surgiu assim, né? Na rua, e as pessoas entravam dentro da roda e faziam lá o que entendiam ali no momento. Só que não era uma realidade que eu tinha muito acesso, porque por mais que eu achasse legal, meu pai passava, a gente tinha carro na época, meu pai passava, a gente via e falava, nossa, que da hora, quero aprender isso daí. Só que não era uma realidade que eles podiam, assim, deixar uma menina lá no meio de um monte de menino, porque na época era muito menino, né? Eu não me lembro se eu cheguei a ver alguma menina naquela época entrando na roda. Hoje em dia já é mais comum, lógico, né? Porque tem pessoas hoje, não hoje, né? De uns anos pra cá, que estão aí estudando a teoria, fazendo aulas, buscando formações para ser professor, né? Para estar apto nessa linguagem, né? Da dança. E aí, o que eu fui? Fui pro balé. Daí do balé eu comecei a estudar, mas ainda assim eu fui pro balé, mas era aquela coisa que você entra na sala de aula, só tem você de negra, e aí eu comecei a me sentir mal, porque as meninas começavam a me olhar de um jeito meio estranho. E aí eu comecei a me sentir mal e pedi pra minha mãe me tirar. Daí a minha mãe me tirou, acho que eu fiquei um mês só. A minha mãe me tirou, e aí meu pai perguntou, por que você quis sair e tal, e eu falei que eu não queria estar porque eu não estava me sentindo bem, eu nem sabia explicar o porquê. Hoje eu já entendo melhor o porquê que eu não estava me sentindo bem, né, gente, porque eu vejo também na realidade de hoje de algumas alunas minhas, né, eu também dou aula de balé, mas eu vou chegar lá. E aí minha mãe me tirou. E aí meu pai ficou sem entender, ele foi perguntar qual a outra área que eu queria aprender. Aí eu falei assim, pai, deixa quieto, não vou querer fazer mais nada não. Aí eu desanimei. Aí foi quando nós nos mudamos, viemos para a região de Mauá, né, ABC. Nós viemos morar, eu tinha uns 10 anos, e nós sempre fomos da igreja desde pequenos, né? Aí eu vim para a igreja de Mauá, uma igreja que eu frequento até hoje,
E aí de lá, lá também tinha um grupo de dança, que é chamado de ministério, né? Ministério de Dança. E aí eu comecei a olhar as meninas dançando, só que eu não olhei a parte que elas dançam, né? Naquela época eu comecei a ver algo diferente a forma que elas dançavam, porque não era somente uma dança, só que eu não sabia explicar, né? Não sabia explicar, nossa, que dança é essa que elas dançam diferente, com uma luz, com um brilho diferente, né? E eu comecei a me interessar de novo. Só que elas dançavam o quê? Dançavam dança mais espontânea, algo mais coreografado, coisas mais simples, porque é de igreja, né? Não tinha nada técnico. E na época eu nem sabia o que era técnico, né? Dentro da igreja. E aí eu comecei a me interessar, mas ainda assim, naquela época ainda era muito tímida. Tinha melhorado um pouco, mas ainda era tímida. E é exatamente por isso que também meu pai quis me colocar dentro do esporte ou da cultura, para tirar a timidez, né? Porque vem de família, vem da família do meu pai. Tem algumas tias, primos que são extremamente tímidos. Daí, eu comecei a me interessar, olhar as meninas, mas nunca falava para minha mãe, quero entrar. Mas a minha mãe percebia, e eu sei que ela olhava assim para mim e falava assim, filha, você quer entrar, mas você não fala. Mas eu, sabe, aquele jeitinho. Toda mãe conhece o filho que tem, né? Então, eu sabia que ela estava me olhando, pensando alguma coisa, e que ela ia falar alguma coisa alguma hora. Eu conheço ela até de olhar, né? Foi aí que um dia a líder do ministério me chamou lá no culto. Eu tava lá no fundo, porque eu não queria nem ser vista por ninguém. Eu tava lá no fundo, na última fileira. E aí ela veio, ela terminou de dançar, ela veio no final do culto e falou: olá, tudo bem? Eu sou fulana de tal e eu queria saber se você se interessa em entrar no Ministério de Dança. Eu vi que você, né, tá vindo frequente nos cultos com a sua mãe é uma bênção, que minha mãe na época era líder de ministério. Então eu sempre acompanhava ela, eu e os meus irmãos, né? Porque não tinha jeito, a gente tinha que ir. Às vezes a gente nem queria ir, mas a gente ia. Aí ela pegou e falou isso, eu falei assim, não quero entrar não. Aí minha mãe entrou na hora e falou bem assim, não, ela vai entrar sim. Aí eu olhei assim pra cara dela e falei assim, eu queria falar não, né, pra ela, mas eu não podia, porque se eu falasse alguma coisa eu também tinha medo também da minha mãe de ela brigar comigo ali na hora, né. E aí eu olhei assim, com cara de assustada, aí minha mãe falou assim, não, ela vai vir sim, que dia que é o ensaio? Aí ela explicou lá tudo pra ela, aí minha mãe perguntou questão de figurinos e blá, blá, blá. Foi aí que depois de uma semana, minha mãe teve que ir comigo, porque eu era tímida até de ir no ensaio. Aí minha mãe foi comigo, me viu ensaiar e eu era, nossa, quem me conhece hoje sabe o quanto eu ainda não estou 100% e nem vou estar, porque ninguém é 100%. Mas daquela época pra hoje, meu Deus, eu nem vou falar aqui o quanto que eu melhorei. Aí eu comecei a ensaiar, comecei a me socializar mais com as pessoas e tal, comecei a ir nos eventos que a igreja proporcionava e tal, e aí foi que eu comecei a ter mais interesse, aí foi surgindo mais interesse. Daí nesse meio tempo eu entrei na natação, fiz pela prefeitura de Mauá, aí eu também comecei a ficar mais ligada nessa parte também do esporte, então eu ligava a cultura com o esporte, sempre foi bem interligados os dois, né? Então, eu não era um que eu gostava mais, eu sempre gostei dos dois por igual, e eu gosto até hoje, né? E claro que hoje eu me dedico mais à cultura porque é a minha profissão, então não tem como ela sair de mim, porque é a minha profissão e eu amo o que eu faço, e é por isso que eu tô aqui contando pra vocês toda a minha história. Daí disso eu comecei a ficar mais entendida, comecei a ver que o ministério precisava de uma ajuda a mais e que eu sempre fui disposta a ajudar as pessoas, sempre, isso desde sempre até hoje. E aí foi que eu tive o interesse de fazer aulas. Aí já não era mais com a minha mãe, aí era eu que tinha que correr atrás. Com 16, 17 anos, minha mãe falou assim, você quer fazer aula? Então, né, vai fazer aula. Minha mãe sempre me incentivou, ela nunca disse que não daria certo, ela nunca falou que eu não ia conseguir, pelo contrário.
Às vezes eu via até que ela ficava quieta, ela via que eu ficava sonhando com tantas coisas, e aí ela ficava assim, tipo, eu acho, né? Não sei porque ela não me disse em palavras, mas às vezes eu acho que ela ficava pensando assim, ai minha filha, ai minha filha, será que vai dar certo? Só que ela nunca falou o contrário pra mim, ela sempre me motivava. Ia nos eventos comigo, fazia várias coisas por mim. Peraí que eu não consigo falar. Estamos ao vivo para 1 milhão de pessoas agora. Tá. E aí eu fui fazer os cursos e quando eu fui fazer os cursos de dança, não era da parte das danças urbanas, porque eu ainda tinha aquele... Pode continuar assim? Bom, quando eu fui fazer os cursos, não era das danças urbanas, porque eu ainda tinha aquele receio desde pequena de será que vão me aceitar? Eu sou mulher, só menino dança esse estilo. Será que vão achar que eu gosto de menina? E eu ficava pensando um monte de coisa. Não na parte de estar dentro da igreja, mas na parte de fora. Porque eu não convivia com pessoas da área que sobrevivia com a área, né? Da dança. Então eu não tinha muito contato com as pessoas da dança porque eu estava começando ainda, então eu não entendia nada, não sabia nem por onde começar. Então eu comecei fazendo os cursos, então eu fui fazer aula de balé, no começo eu não gostava. Bom, aí eu fui fazer o balé, aí fiz balé, não gostava muito, mas eu fui fazer, aí depois quando eu entrei no balé, foi que eu comecei a gostar, porque eu sabia que era importante, porque... Naquela época diziam muito, naquela época não, ainda dizem, e é fundamental todo mundo saber disso. O balé é a base para todas as outras danças. Por quê? Porque eu não entendia o porquê que falavam isso, e hoje eu entendo que quando você aprende o balé, você aprende linhas corporais que outras danças não te dão. O crump, ele traz também um pouco de linhas também bem específicas do crump, mas ele também tem uma limpeza. Quando você trabalha isso, estuda isso e treina, também ela é uma dança que também busca essa limpeza. De todas, claro, em primeiro lugar é o balé que vai te dar essa estrutura para você entender o seu corpo, porque a gente estuda anatomia dentro da dança. Então, para você dançar, quando você vai fazer uma aula específica, você precisa entender o que cada função do seu corpo você vai trabalhar. Seja para o balé, seja para outras coisas. O professor ele tem que explicar o que vai acontecer naquela aula, do porquê que ele está fazendo aquele alongamento e do porquê que ele vai buscar aquela teoria para aquela aula. Então, dentro do balé, a gente estuda também a anatomia, de saber saltar de uma forma que você cai e não torça o tornozelo, de saber erguer uma mão de uma forma correta, a cabeça, tronco, membros inferiores, saber agachar da forma correta, sem fazer assim com a coluna, né? Vir para frente, agachar de forma correta. Então tem toda uma estrutura assim de estudos que o professor tem que passar. E aí quando eu entrei no balé foi que eu comecei a entender mais sobre isso, que aí eu falei, caramba, então eu sempre fiz errado na minha vida, né? E aí, beleza. Daí eu fui fazer jazz também, que já dá uma soltura no corpo, né? Tem as bases também do balé, mas já traz uma soltura, você já dança um pouco mais descontraído, não é tão rígido que nem no balé. Fui fazer contemporâneo, que é uma dança mais de chão, mais de presença, mais de contato um com o outro, mais de contato com você e o seu corpo, mais de respiração, mais de sentir o momento. Então já é um pouco mais diferente assim do balé pro jazz. E aí depois eu fui para as danças urbanas, que foi aí que eu comecei a lembrar do passado, assim como eu falei para vocês, eu tinha medo de ir por conta dos meninos, porque só tinha menino, eu não via menina, a menina que entrava, os meninos viravam as costas, tipo, não dava crédito para as meninas naquela época, né? Hoje, graças a Deus, não é assim. Ainda assim tem algumas pessoas que fazem, sabia? Mas
Tudo bem, vamos relevar porque a gente tem que mostrar a diferença. Então, a nossa diferença é entrar na roda, saber que a gente sabe o que está fazendo e porque a gente estudou e porque a gente treinou para isso. Porque não é só dizer, eu tenho o dom, mas ter o dom é uma coisa totalmente diferente de você treinar e praticar e estudar o seu dom. Então, foi isso que eu fui correr atrás, né? Daí, quando eu fui fazer as danças urbanas, eu tinha esse receio, mas eu comecei a fazer, mesmo assim. Foi aí que foi surgindo mais algumas meninas, e aí, né, foi começando a criar uma sala de aula mais assim, mesclada, meninos e meninas, porque quando eu entrei só tinha eu de menina, né, e todo mundo olhava assim meio torto. Já ouvi até mãe dizendo, não para minha mãe, mas já ouvi mãe falando pro filho, mas essa dança é uma dança muito, como é que fala? Muito de vagabunda. Ela quis falar vagabunda, mas ela falou vagabundo, mas eu acho que ela quis dizer pra mim na época, né? Eu não sei, porque ela falou o meu nome. Mas é porque ela me viu, eu fui a única menina que tava na sala de dança e no meio de um monte de menino. Então eu tava com roupa larga e estava dançando com os meninos. Então a mãe entrou meio com o nariz um pouco empinado, achando que ali era só aula para menino e menina tinha que fazer balé. Mas tudo bem, né? Eu escutei aquilo e continuei fazendo a aula do mesmo jeito. Eu cresci e aí eu pensei, eu quero estudar mais sobre a dança, eu quero ser profissional da dança, então eu vou fazer educação física, né? Meu pai foi fazer educação física, porque ele também era da área do esporte, da música, ele era da percussão, já fez parte de grupos, ele dançava quando era mais jovem, fez capoeira, fez karatê, fez judô, fez um monte de coisa, taekwondo, até ensinou a gente na época. E aí eu falei assim, vou fazer educação física. Mas aí não virou. Aí eu esperei mais um ano, e aí a minha amiga falou que estava tendo bolsa para fazer artes cênicas, licenciatura em dança, que quer dizer o quê? Você está licenciado a ser um professor na área da dança. Não quer dizer que você vai ser bailarino, que você vai aprender a dançar, porque na faculdade de dança a gente não aprende a dançar, tá? Quem acha que lá você vai entrar e vai dançar, que é super de boa, não é. Lá a gente estuda sobre o corpo, como fazer um plano de aula, como ser bem didático mesmo nas suas aulas. A gente estuda a história da arte. Nós estudamos muito, é mais teórico do que prático. O prático, para vocês terem uma ideia, era só uma vez na semana. Então, de 5 aulas que 5 dias da semana, a gente só tinha um prático. E era um semestre cada estilo prático. Ou seja, primeiro semestre era uma aula na semana do balé. Às vezes tinha semestre que tinha 2, né? Isso chega mais pro terceiro semestre em diante, porque aí começa a diminuir mais, porque a gente tem que focar mais na questão do TCC, né? E fazer estágio, essas coisas assim. Mas aí até então, quem entrou lá na faculdade, assim como eu, não vou mentir, eu também pensei, eu vou aprender todas as danças aqui, mas não era. Então foi só a primeira semana para enganar a gente, para segurar os alunos, porque depois todo mundo viu que não era, não. E aí eu fui fazer a faculdade de dança, terminei. Depois disso eu comecei a estagiar em escolas, fui fazer cursos por fora, workshops de pessoas adeptas, né, que são do estilo. E também fiz das outras que eu também tinha feito aula, tanto do balé contemporâneo, não parei de treinar as outras coisas, de buscar conhecimento nas outras coisas, porque a dança vai se renovando sempre, assim como qualquer outra área. Sempre tem uma coisa nova para você aprender, sempre tem algo para você estudar, então a gente foi se aprimorando. Errei muito naquele começo, assim como eu erro hoje, claro que é menos, mas naquele começo eu errei muitas coisas que eu não sabia, como direcionar uma aula. Eu tinha turmas de adolescentes que, sabe, às vezes a gente, às vezes a gente quer tratar o adolescente da mesma forma que a gente trata um amigo, e eu não sabia que naquela época eu tinha que separar isso. Eu até sabia, mas a gente não lembra desse detalhe que ali a gente é professor. Então eu errei muito naquela época, mas aprendi
que não era daquela forma, mas hoje também eu vejo que também você tem que trazer o aluno para si, né, para você, né, mas ele tem que entender, você é professor e ele tem que entender que ali é o professor, não é seu coleguinha. Depois disso eu fui começar a participar de campeonatos, participei também de eventos, fiz eventos também, tanto na igreja como em ONGs, participei de companhias de dança cristã, companhia de dança secular, né? Eu participo ainda, faço parte do Magic Five School, é uma dança uma CRIO, né? Desculpa, de danças urbanas, que é mais o estilo pop, né? Eu acredito que é bem conhecido também. E eu participo também de outros projetos também de dança que envolve aí crianças, adolescentes, terceira idade, a entenderem um pouco mais da cultura e vivenciar, claro, né? Bom, resumida, é muita coisa, mas estou resumindo tudo, né, para vocês entenderem um pouquinho da minha história. E dentro do Crump, né, eu entendi que ali era um chamado mesmo de Deus, porque eu aprendi esse estilo com pessoas dentro da igreja que dançavam esse estilo, mas não tinha nenhuma mulher. E eu sempre fui assim, eu quero ser a primeira a aprender isso daí. Então eu olhei lá na igreja e eu falei assim, eu quero aprender a dançar isso, ser boa nisso, eu quero ser a primeira mulher. E aconteceu, eu sou a primeira mulher a dançar Crump da igreja e ensino outras mulheres também, ensino homens também e continuo fazendo aula. Os meus professores, fiz aula com vários professores, pessoas bem importantes aqui no Brasil, que são pessoas de referência, já foram lá para fora disputar campeonatos, já fizeram muitos eventos aqui, são bem conhecidos aqui, né, em São Paulo e em todos os estados. Se falar o nome deles, todo mundo conhece. Hoje eu continuo fazendo aula com um deles, que veio direto da fonte, né, que aprendeu diretamente com a fonte, o criador desse estilo, do Crump, que é o Bruno Duarte. E é isso, gente. Dentro do Crump tem muitas coisas para se falar. Hoje eu quero passar para vocês um pouco do que eu venho estudando, um pouco do que eu venho aprendendo com essas pessoas que são referências. Quero também buscar também ser referência para outras pessoas, para outras crianças, outras mulheres que também queiram entrar nesse movimento. A princípio tem gente que acha que é estranho e tal, mas é porque não entende a essência do porquê que ela é assim, um pouco mais rústica e tal, mas tem toda uma essência do porquê que ela é de forma rígida, que eu expliquei já no outro vídeo, né, para vocês. E aí, dentro disso, para você poder dançar tudo isso, você precisa caracterizar um personagem. Eu comecei com um personagem chamado Princess Sonic, que é uma hierarquia que a gente coloca de pessoas que vão evoluindo dentro do movimento e para você ter um nome característico dentro de uma batalha. Ou seja, você faz parte de uma família que te ensina, são pessoas, né? A família que eu digo são pessoas, tem uma pessoa que é líder, vamos dizer assim, e esse Big, que é o que vai ensinar os outros a entender o movimento, né? Entender o que é a parte prática e teórica. E ele ensina aquelas pessoas e coloca um nome em cada um. É como se ele fosse o pai e ele fosse falando, você vai ser fulano de tal, você vai ser tal, isso e aquilo. E aí eu ganhei esse nome por uma pessoa que me ensinou, né? Me ajudou muito, né? Nesse estilo. E ele colocou esse nome. Né? Aprendi muito, foi aí que eu ralei bastante para poder chegar onde eu cheguei aqui hoje. E aí depois mudou o meu nome, né? Por algo que eu me identificasse muito mais, que é a Sista Blaze. E a Sista Blaze é uma personagem que ela é uma personagem que vem do videogame. A Blaze é uma gatinha roxa que é do videogame Sonic.
E lá dentro do Sonic tem vários personagens. E essa gatinha, tem os mesmos poderes que o Sonic. Então, ela é uma versão do Sonic feminina. Então, ela tem... O Sonic, ele é forte, ela também é. Só que ela é do modo feminino. Então, eu peguei características dela e coloquei pra mim, na minha forma de dançar, né? E eu já me apaixonei porque ela é muito parecida comigo. Ela é toda desenvolta, ela é da parte da arte, em questão de personalidade. Dentro do que ela gosta muito de ajudar as pessoas. Ela se irrita um pouquinho, né? Assim como todo mundo. Ela se irrita um pouquinho, mas tirando isso, que isso todo mundo tem, né? Tirando isso, ela é uma pessoa que adora ajudar as pessoas, tenta se envolver ali em questões ali que ela pode e às vezes ela não pode resolver, mas ela quer estar ali dentro do meio. E é uma personagem que cada dia mais eu estudo para que ela seja cada vez ainda mais enraizada dentro de mim. Quando eu danço Crump, tá? Quando eu danço Crump, eu sou a Sista Blaze. Quando eu estou em algum outro lugar, eu sou a Paty Khan dançando, tá bom? Quem me conhece aí de aula, professora Paty Khan, em campeonatos, eventos, é a Sista Blaze, não sou eu, tá bom? Sou eu, mas também não sou eu. Será que deu pra entender? Não sei. Bom, mas é isso, gente. Eu mostrei aqui um pouco da minha história, mais aí um contexto mais detalhado para vocês, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou. E a gente continua aí praticando, treinando, buscando conhecimento, porque pra gente evoluir, a gente sempre coloca uma vírgula e continua. Ponto, começa uma outra frase, e é isso que eu tenho buscado, e eu quero poder sempre estar auxiliando outras pessoas que tenham interesse de estar aprendendo também esse movimento e também evoluir dentro daquilo que acreditam, dentro da dança, do esporte, o que eu puder aí ajudar, eu quero estar ajudando os meus alunos e pessoas que estão comigo, tá bom? Bom, da Sista Blaze, que é a minha personagem no Crump, ela é mais conhecida como manipuladora do fogo. Então, o que eu uso como exemplos para entrar dentro de um espaço e fazer uma história, eu uso muito as mãos, que eu uso muito elas como simbolismo de fogo. Então, fogo que entra no seu corpo, transmite, você sente e passa. Então, eu gosto muito de usar as mãos para criar essa ilusão de fogo que consome. E aí você faz a ilusão dessa característica dela, tá bom? Só queria que vocês conhecessem um pouquinho do que é um pouquinho da base da Sista Blaze dentro de uma batalha ou session. Bom, gente, com as palmas das mãos para cima, depois para baixo, nós vamos começar um alongamento aí dos punhos. E aí puxa os dedos para baixo, sente lá alongar, puxa para cima. Muito bem. Agora do outro lado, repete a mesma coisa. Para cima. Isso, muito bem, faça aí na sua casa aí. Bom, agora a gente vai fazer a rotação dos punhos para dentro. Vai fazendo essa rotação e para fora. Muito bem. Ok, solta aí um pouquinho. Palmas das mãos unidas. Agora entrelaça os dedos e vai fazendo
Dessa forma aí, ó, você vai alongar os punhos, descendo e subindo. Faz um pouco mais rápido, vai soltando um pouco. Isso, muito bem. Agora vamos alongar lá o nosso braço. O alongamento é muito importante antes de cada exercício. Aqui a gente vai alongar um pouco mais as extremidades onde a gente vai usar mais, né? Depois disso a gente vai para o aquecimento. Vamos aquecer aí as bases do Crump, para quem não conhece, tá bom? Bom, faz aí a rotação dos ombros para dentro e para fora. Muito bem. Entrelaça os dedos, estica lá os dois braços atrás. Muito bem. Sente lá as escápulas fecharem. As escápulas são os ossinhos que estão nas suas costas, tá bom, gente? Aqui, ó, nós vamos alongar também. Encosta aí o seu braço em alguma parede. Ok, gente. Bom, agora a gente vai para a parte inferior. Na segunda posição, a gente vai fazer esse movimento para baixo e para cima, bem curtinho, né? E aí depois a gente vai alongar aí a panturrilha. Não precisa descer tanto, mas sente puxar a perna de trás, tá bom? Que é onde a gente tá alongando, que é a panturrilha. Muito bem, agora do outro lado. Os dois pés encostam no chão, correto, muito bem. Agora, bem simples, né, gente? Pega lá, puxa o pé, joelho com joelho, se concentra para alongar os quadríceps. Quadríceps é a parte da coxa que a gente está alongando, tá bom? A gente usa muito no Crump o Balance Point. Balance Point é a primeira posição de pernas que logo depois vocês vão estar visualizando, tá bom? E aí a gente precisa dar aí uma fortalecida, alongar bastante para evitar que tenha alguma lesão ou câimbras. Aqui a gente está fazendo aqui o alongamento também aqui dos tendões, né? Que ficam aí no tornozelo, pés. Solta lá um pouquinho o pé. Muito bem. Isso aí, gente. Bom, vamos lá. Continuando. Sobe aí os calcanhares. Se concentra para não cair. E é isso aí, gente. Agora a gente vai para o aquecimento. Bom, gente, agora a gente vai aquecer aí com as bases do Crump. Essa base aqui, ó, é o Talk. Onde a gente vai só fazer aqui um pouco da movimentação. E aí você vai repetir aí na sua casa. Eu tô passando algo bem simples, né? Para que você consiga entender mais ou menos a forma que você deve executar a próxima parte depois desse aquecimento das bases, tá bom, gente? Então aqui, ó, eu tô usando vários ângulos para fazer os talks. Os talks são a forma que a mão está, tá bom? E aqui eu estou fazendo os jabs laterais, fiz aqui na frente, fiz embaixo. Aí você vai usando aí várias direções, tá bom? Se atentem aí às direções, pode fazer aí da forma que você desejar, tá bom? Qualquer direção é válida, mas faça com muita intensidade. Bom, aqui a gente vai usar a mão aberta, mão de big. Aqui a gente tá fazendo, ó, os arms placements, só para vocês entenderem mais ou menos. E aí aqui, ó, a gente tá fazendo a função de passar e pegar, né? Finalizar ali, ó, a gente tá trabalhando aqui formato de mãos, para que a gente possa entender aqui o que a linguagem quer falar, né, na hora que você estiver dançando. Então aqui eu tô fazendo várias formas que eu posso trabalhar aqui os meus punhos, usar direções em cima, embaixo, laterais, e aqui eu vim pro arm swing. Eu já tô fazendo tudo bem direto, tá bom, gente? Bom, gente, eu vou mostrar aqui uma sequência para vocês estarem praticando aí, tá? Aqui eu tô usando
várias direções, estou fazendo a linguagem em tempo 3D. 3D quer dizer o quê? Estou usando cima, lado, baixo, tá bom? Então usei aqui a frontal primeiro, né, com as mãos em big, para que a gente possa ir executar a linguagem de forma dinâmica. A forma dinâmica você vai fazer na sua casa, treinando, tá, gente? Então aqui eu tô usando bem as mãos, tá? E usando várias direções para que você possa usar aí no seu treino como base, tá bom? Mas você pode estar mudando também, pode estar fazendo mais lento e dar pausa, fazer mais rápido, dar pausa, ou fazer tudo rápido e no final finalizar com uma pausa longa, tá bom? Aí vai de vocês aí em casa, tá bom? Bom, vamos lá para a sequência. Observem aí que eu estou fazendo a sequência repetidamente para que vocês possam pegar. Foi lá embaixo, mãos fechadas. E eu venho aqui, ó, palma da mão aberta, fecho, passo pelo joelho, corpo desce e eu finalizo aqui, fechando com os talks. Aqui na frente, foi, enrolou e fechou com o talk lá na frente. Beleza? Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, fechou. 6, fecha. 7, 8, vai direto e finalizou. Tá bom, gente? Aí aqui a gente vai fazendo um freestyle e agora a gente vai com a sequência na música. Says on the tighten my waist. How good are you? Have you excelled, innovated? How hood are you? Can you become what you see? Dance what you feel. If not, then you can never run it with me. Switch the call, face buster, he's gone. Mythbusters, I'm like 6 hunters in each. Got 6 thrusters, come on, I'm real live in here. Think you figure me? How good are you? Have you excelled, innovated? How hood are you? Can you become what you see? Dance what you feel. If not, then you can never run it with me. Switch the call, face buster, he's gone. Mythbusters, I'm like 6 hunters in each. Got 6 thrusters, come on, I'm real live in here. Think you figured me out? You acting real wild from here. 50, pow, drop him here, bang. Now Bom, gente, muito obrigada a todos vocês que assistiram essa oficina, que fizeram a oficina. Sou muito grata. Eu quis passar um pouco daquilo que eu vivo há quase 5 anos dentro do movimento Crump, representando também as mulheres, né, que são poucas dentro desse movimento, mas que estão representando aí com muita garra, com muita força, aquilo que nós queremos expressar, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos com muito amor e muita dedicação, que é essa dança chamada Crump. Bom, a minha história dentro da dança é muito extensa. Eu estou dentro da dança há 15 anos, comecei lá em grupos de ministério, depois fui fazer faculdade, fui fazer vários cursos de vários estilos, depois comecei a participar dos campeonatos, comecei a participar de eventos, workshops, e aí foi quando eu encontrei o Crump e vi que era a dança que eu me identificava para expressar tudo aquilo que a gente busca para querer jogar as nossas emoções. Tem pessoas que colocam frustrações, tem pessoas que colocam até sentimentos de uma vibe positiva, mas ele serve exatamente para isso, para que você coloque dentro daquele universo tudo aquilo que você está sentindo, que as pessoas possam sentir junto com você. Bom, segue lá nas minhas redes sociais, Paticão Oficial, Facebook, Instagram, para mais novidades, para mais informações aí do que vai vir pela frente, tá bom? Segue lá os meus trabalhos e até a próxima!